eu queria, Débora, Fábio, ouvinte querida, não deixar de falar algumas palavras sobre o que aconteceu ontem em Brasília. Ontem em Brasília, como todo mundo acompanhou, a gente viu cenas de filme, né? Cenas de filme. Ônibus sendo queimado, tentativa de jogar um ônibus por cima de um viaduto, carro sendo queimado, gente correndo para lá e para cá e tal. E muitas descrições daquilo que aconteceu são acompanhadas do protagonismo do que seriam manifestantes bolsonaristas. Essa expressão, manifestantes bolsonaristas fazem isso, manifestantes bolsonaristas fazem aquilo, me incomoda profundamente. Porque não é manifesto de coisa alguma. O que aconteceu ali é vandalismo. Como dizer, torcedores do time A ou B, do meu São Paulo, fizeram isso ou aquilo quando quebram uma estação de metrô, quando brigam com o time adversário, não são torcedores de São Paulo, são vândalos. As pessoas assumem outra personalidade, elas entram no Código Penal, elas deixam de pertencer ao grupo social do qual se orgulham fazer parte, em nome de quem falam, pouco importa, para entrar num outro guichê, numa outra definição. E a definição que a polícia pode buscar em casa e botar na jaula. Botar na jaula, porque são vândalos, bandidos, marginais, criminosos, pessoas que não merecem respeito. Não interessa o que elas dizem, quais são seus gritos de guerra enquanto fazem o que fazem. Quando tacam fogo num ônibus, não interessa o grito que elas fazem. O grito delas não alivia em nada aquilo que elas estão praticando. Estão praticando um crime. Então, não, isso aconteceu porque prenderam um cacique. Isso aconteceu porque são vândalos. Isso aconteceu porque são vândalos. Poderiam ter prendido o cacique e não acontecer nada disso. Porque não faz o menor sentido. Ninguém está autorizado a fazer um negócio desse. São vândalos. Agora, tentar transformar o que aconteceu ontem numa discussão sobre o Estado Democrático de Direito beira o patético. O Estado Democrático de Direito não é colocado em risco porque 100 ou 200 pessoas foram às ruas e queimaram ônibus. Quantas e quantas vezes a gente já viu o ônibus sendo queimado no Brasil? Por outras causas. Porque houve um atropelamento, porque houve uma tentativa de desalojar gente de conjuntos habitacionais, aí fecham a rodovia, botam fogo no pneu, queimam um ônibus ou dois. Marginais do crime organizado, do PCC, manda as pessoas saírem do ônibus, tacam fogo em ônibus. É nesse guichê que esse pessoal entrou. É o guichê da arruaça, do vandalismo, e que tem que ser o tratamento policial absolutamente impiedoso. Agora, é num campo da ordem pública. Não é no campo da discussão política, no campo das paixões por essa ou aquela candidatura, misturar isso com eleição. Vai misturar isso com futebol? Também não. Quando acontece uma arruaça entre grupos integrantes de torcidas, de times adversários, esses camaradas são maus elementos, são criminosos que têm que ser presos. O que espanta, e aí sim a gente sempre cobra, por que os dirigentes do clube não falam nada? Por que os dirigentes do clube não se posicionam com clareza? É de se perguntar por que as autoridades constituídas não se manifestam, a começar do presidente da República. Porque, veja, essas pessoas, elas não são manifestantes bolsonaristas, são vândalos, mas eles falam como se fossem bolsonaristas. Desejando algo que não faz o menor sentido, falando algo que não faz o menor sentido, que é rever o processo eleitoral, que acabou, querem ficar na frente dos quartéis, podem passar os próximos 30 anos na frente dos quartéis. Não tem problema nenhum, os próximos 30 dias, 30 meses, 4 anos. Fica o tempo que for, com as bandeirinhas, tomando aguinha, comendo marmita. Faz o que quiser, você acha que isso é bacana? Não está atrapalhando a vida de ninguém. Fica ali, com roupa verde e amarela, pegando a bandeira, achando que são patriotas. Faz o que quiser. Agora, o que quiser, desde que não beire
que agrida a ordem pública. E agredir a ordem pública não é chegar só no nível de ontem, não. Agredir a ordem pública é atrapalhar, é tirar das pessoas o direito de vir, né? É ocupar as calçadas que não pode, né? Não pode, o bar não pode ocupar as calçadas, as pessoas não podem ocupar as calçadas também não. Fazer barraquinha na frente de calçada, na frente do quartel. Então, o que chama atenção é, primeiro, Jair Bolsonaro não dá um pio sobre isso. Não dá um pio para dizer que ele é contra, para dizer que ele condena as manifestações, né? As manifestações, o vandalismo, que ele não autoriza ninguém a falar em nome dele, que nenhuma dessas pessoas fala em nome dele, e que se alguém falar em nome dele, ele desautoriza. Ele não fala isso, simplesmente não fala isso. Até agora não falou, pelo menos. Tomara que fale, mas não falou até agora. E também chama atenção, portanto, ele por aquilo que não diz. E também chama atenção autoridades por aquilo que dizem. Em vez de jogar água nessa fervura, colocam mais azeite quente, colocam gasolina, colocam etanol, colocam álcool, colocam querosene, qualquer forma, papel picado, né? Plástico, o que der para aumentar a combustão. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva poderia ter dito coisas. Não, essa manifestação aconteceu depois, pedindo mais serenidade e tranquilidade, em vez de bater no outro lado. Bateu no outro lado. O ministro Alexandre de Moraes poderia ter feito um discurso muito mais contido do que o discurso que ele fez. Pode ser interessante ele dizer que Lula foi eleito com 60 milhões de eleitores e agora é presidente de todos os brasileiros, perfeito. Agora, cabe a ele dizer o Lula vai investir em saúde, educação, habitação. Não! Quer dizer, o que chama atenção é que quando os atores que deveriam agir dentro do seu quadrado começam ou a não agir, caso de Jair Bolsonaro, ou a sair do seu quadrado, você pode provocar, num momento e num ambiente que não é ortodoxo, uma reação maior do que seria se você agisse dentro do seu quadrado. A justiça eleitoral é um cartório. É tipo assim, você compra um imóvel, tem que registrar o seu imóvel no registro de imóveis. Você transfere um carro, tem que registrar no cartório. A justiça eleitoral é isso, é um cartório. É um cartório. Ela pega umas urnas lá, põe nos lugares ali, chama umas pessoas, dá uns títulos para as pessoas, aí as pessoas pegam o título, vão lá, votam no nome, daí ela faz a conta e diz, ganhou o candidato tal. O candidato tal recebe um papel, que eles chamam de diploma, tá aqui, agora você é o presidente, agora você é o governador, você é o prefeito, agora você é vereador, obrigado e tal. E o cara vai tocar a vida dele. Não cabe ao presidente da Justiça Eleitoral, imagina, fazer um mega discurso como Alexandre de Moraes fez, se comportando como se ele fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal das eleições, filosofando, teorizando. É um cartório. Qual é o seu nome? Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor tem o RG aí? Tem. Ah, é isso mesmo. Vamos ver a filiação. Ah, é o senhor mesmo. Tá aqui seu diploma. Acabou. Mas não. Aí vai dizer, não, é que o Brasil não é um país ortodoxo, não estamos vivendo um momento tradicional, então a gente tem que falar umas coisas que não... Será mesmo que tem que falar umas coisas? Será que tem mesmo? Então, a gente está diante de dois cenários e a gente não deve misturá-los. Eles coexistem. Um é o papel das autoridades, que deveriam se comportar de uma maneira mais contida e não se comportam. Outros que deveriam falar, nesta hora, coisas que fazem sentido e ficam com frasezinhas dubiazinhas, que é o caso do Bolsonaro. E, finalmente, não vamos analisar a democracia brasileira como a gente não deve analisar o futebol brasileiro, porque um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas resolve ir para a rua para fazer bagunça e vandalismo. Pau nessa gente! Pau nessa gente! Pau! Prende!
ordem pública, cana, vagabundos, desclassificados, arruaceiros. É pau. De qualquer lado. Dos black blocs lá do passado e esses novos blocs aí. Pau nessa gente. Não pode quebrar uma vidraça, não pode queimar um carro, não pode queimar um ônibus, não pode jogar pedra na rua, não pode fazer nada disso. Pegou é cana. Ah, mas nós vamos prender 30, prende de 30, 50, 100, 200. Faz essa gente responder na justiça por aquilo que fez. É isso que a gente precisa, é disso que o Brasil está precisando. Porque a agenda política não passa por esses desclassificados. Essas pessoas que não são, sei lá, lelé. Não passa pelos lelés. O processo político passa por uma coisa racional. Houve uma disputa eleitoral entre duas formas de enxergar o Brasil, duas maneiras de conduzir o Brasil. Ganhou uma e não ganhou a outra, e por pouco. Então essa que ganhou vai governar. E a que perdeu vai para casa. Vai para casa, aí daqui 4 anos disputa de novo, se tiver talento, se tiver condições, com o Jair Bolsonaro voltando, ele botando alguém para disputar, não importa. Aí tenta em 2026. Tá aí o exemplo do Fábio França contando do que é a Copa. O Brasil ganhou a Copa em 2002, aí perdeu as outras, 6, 10, 14, 18 e 22. É do jogo. É do jogo. O PSDB ganhou a eleição em 94 e 98, depois nunca mais ganhou. Nunca mais ganhou a eleição. Vai ver, ganha a próxima, vai saber, né? Mas o Bolsonaro perdeu. É o primeiro presidente que perde no posto. Perdeu, vai para casa. Deve ser chato, deve ser triste. Se a gente está sofrendo por aquilo que aconteceu com a seleção brasileira, imagina ele. Pô, eu perdi a eleição, caramba. Não consegui. Os caras preferiram o Lula. Não é possível, eu falei tão mal do Lula, contei um monte de história do Lula, falei do Lula, tudo que aconteceu, falei de Petrolão, falei que ele foi preso, chamei ele de ex-presidiário, os caras ainda assim preferiram o Lula. Não é possível, só que os caras é 09. Então, eu torço, como torci nos últimos 4 anos, para que o Brasil desse muito certo, e torço para que o Brasil dê muito certo nos próximos 4 anos. Tenho os meus filhos, quero que os meus netos sejam felizes, quero que os filhos de todo mundo que nos escuta e quem nos escuta também, quem não nos escuta, todos muito felizes. Quero aumento de renda, quero aumento do volume de emprego, quero mais atividade econômica. Eu não posso torcer para que o governo Lula seja um fracasso, como eu não torci para que o governo Bolsonaro fosse um fracasso, ao contrário. E não foi um fracasso. E não foi um fracasso. O governo Bolsonaro não foi um fracasso. Essa ideia de que é preciso reconstruir um Brasil, não precisa reconstruir um Brasil, precisa continuar a reconstrução, mudando aquilo que o governo novo, que tem o direito legítimo das urnas de mudar, encarar de uma nova forma, muda. E o que dá para manter, que é razoável, e tem muita coisa razoável, mantém. E o Brasil está muito mais institucionalizado. Não é esse bando de vagabundo de quinta categoria que está na primeira página de todos os jornais, está em todos os sites. Estamos aqui discutindo esses panacas, esses cretinos, esses imbecis, esses criminosos, esses vândalos. Não são esses imbecis que vão agora ditar o ritmo do Brasil. Mas não tem a menor chance disso acontecer.